Paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, lição de jovens, primeiro trimestre de 2021. João Batista, preparando o caminho, lição número 2, 9 de janeiro de 2022. Vamos ao texto principal. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João capítulo 1, versículos 6 e 7. Resumo da lição. João, o evangelista, nos apresenta João, o Batista, que veio dar testemunho de Jesus. Os objetivos desta lição: primeiro, apresentar a origem do precursor de Jesus Cristo, João Batista. Segundo, apontar a mensagem do precursor. E terceiro, saber que a pregação de João Batista apresentava Jesus como o Verbo de Deus e que ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Então vamos aí, que nós temos uma boa jornada. Texto bíblico, João capítulo 1, do versículo 6 ao 8, versículos 15, versículo 16 e do versículo 24 ao 27. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas vem no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Aqui são palavras de João, o Batista, o batizador. Então vamos ver. Nesta lição, veremos a fundamental importância do testemunho para a implantação e expansão do reino de Deus. No seu relacionamento com as pessoas, nosso Deus sempre se valeu do próprio ser humano para revelar sua vontade e propósito, gerar fé nos corações e construir relacionamentos. Veremos também como João, o evangelista, que é esse que está escrevendo, nos apresenta João, o Batista, o batizador, que veio dar testemunho de Jesus. Compreenderemos também como o ministério desse precursor era necessário para denunciar o sistema pecaminoso reinante em Israel, preparando o caminho para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos estudar sobre esse precursor, a importância desse precursor de Jesus para denunciar aquele sistema
pecaminoso que estava reinando em Israel. Vamos lá, tópico 1, a origem do precursor das montanhas de Judá. Lucas é o único dos evangelistas que registra informações do nascimento de João, que passaria a ser identificado como o Batista, aquele que batiza, segundo o comentário bíblico pentecostal Novo Testamento. Então, João, o Batista, aquele que batiza. O texto sagrado não menciona sua cidade de origem, senão que ficava na região montanhosa de Judá, lá em Lucas 1,39. Então, não fala da origem, né? Só diz que é nessa região. A tradição cristã a identifica como a atual Enquerem, vila que pertence a Jerusalém ocidental, melhor dizendo. Maria foi para lá após receber o anúncio da concepção de Jesus. Visitar sua prima Isabel, grávida, já havia 6 meses, conforme Lucas 1,36. Então, o precursor, portanto, nasceu antes do Messias. Ele era mais velho, alguns meses do que Jesus. Eles eram primos, né? Número 2, o anúncio a Zacarias. O plano de Deus estava sendo fielmente executado. O mesmo Gabriel, anjo Gabriel, que visitou Maria e anunciou-lhe a obra do Espírito Santo para a encarnação do Filho de Deus, falando que Jesus seria gerado, conversou com Maria sobre isso, já havia estado com o sacerdote Zacarias, homem justo e temente a Deus. Está lá em Lucas 1, versos 5 e 6. Anunciando-lhe o nascimento de João, o precursor do Messias. Lucas 1, de 13 a 19. Zacarias e Isabel, assim como Simeão e Ana, nos mostram que, mesmo diante da apostasia e do declínio moral reinantes naquele tempo, alguns judeus piedosos serviam a Deus e perseveravam em oração, esperando a consolação de Israel prometida pelos profetas. Lucas 2, 25 a 38. Então, nós observamos que havia sim, mesmo dentro daquele sistema corrompido, havia pessoas fiéis, havia cristãos fiéis, por assim dizer, pessoas que aguardavam o Messias, aguardavam a chegada do Cristo. Tá? Número 3, o cumprimento profético. O anúncio do nascimento de João Batista foi feito em cumprimento à profecia do Antigo Testamento. O anjo Gabriel cita Malaquias 4, 5 e 6 ao falar do ministério de João. Ele diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas 1, 16 e 17. Então, essa é a fala do anjo Gabriel citando o profeta Malaquias. Mas a principal profecia do precursor é a que o próprio João Batista menciona para apresentar-se aos judeus que lhe indagavam a respeito de quem ele era. Ele diz, aí ele cita lá em João 1, 23, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Essa citação é extraída do capítulo 40 de Isaías, versículo 3.
que inaugura então a seção do livro, a qual anuncia livramento ao povo de Israel e é comparada com o Novo Testamento dentro do livro. Tá? A partir do capítulo 40 de Isaías, é anunciado o livramento para o povo de Israel e é comparado com o Novo Testamento dentro do livro de Isaías. Então, Isaías é considerado o livro mais messiânico do Antigo Testamento e uma Bíblia em miniatura. Do capítulo 1 ao 39, teríamos uma representação do Antigo Testamento. Do 40 ao 66, a do Novo Testamento, completando os 66 capítulos, mesmo número de livros da Bíblia. É bem significativo, portanto, que a referência ao precursor do Messias apareça logo no início do capítulo 40, pois João Batista veio justamente no começo da era cristã. Então veja que as referências feitas aqui é tudo cumprimento profético. Tudo que aconteceu com Jesus, tudo que aconteceu com João, o batizador, tudo profecia registrada. Lembrando que João era filho de Zacarias e Isabel, já avançados em idade. Tudo isso aí está no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Depois é só ir com calma, dar uma conferida. Tópico número 2, a mensagem do precursor. O que é que ele pregava? Primeiro, o estabelecimento de uma ruptura. O ministério de João representa um claro recorte espiritual. Era um momento espiritual que aquela nação de Israel estava vivendo. Um chamado ao arrependimento diante do quadro degradante vivido pelos judeus. O que tinha ali? Tinha sectarismo, separação, humilhação de grupos sobre outros grupos. Havia apostasia, as pessoas haviam abandonado a Deus, politização, corrupção moral e indiferença eram as principais marcas do judaísmo de então. Aquele período era marcado por tudo isso. Depois, essênios, zelotes, herodianos, fariseus e saduceus eram os principais grupos representativos da Babel política e religiosa que Israel havia se transformado. Então veja que havia grupos, entre aspas, espirituais, grupos que representavam a política e a religião de Israel. Aí nós temos o tal do sectarismo. Então João aparece no deserto da Judéia para marcar a chegada de um novo tempo. Ali seria um divisor de águas. A partir de João, o evangelista, o batizador, a coisa ia mudar. A partir dali, ou vai ou racha, numa linguagem mais popular. Era a chegada de um novo tempo. Uma necessária ruptura com o pervertido sistema religioso reinante. Preparando o quê? A chegada do Salvador, a chegada do Messias. Para tanto, a ferramenta estava posicionada. Mateus 3,10 diz assim: está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 3,10. Então, a ferramenta já estava preparada. É importante, então, considerarmos essa característica predominante no ministério de João Batista, João o Batizador, para entendermos sua mensagem e propósito. Ele era um homem simples, vestia-se de pelos de camelo e um cinto de ouro e se alimentava de gafanhotos e mel
silvestre, Mateus 3 e 4, a quem acorriam as multidões de Jerusalém, agora ele está citando Mateus 3 e 5, e de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Ele estava consciente do seu papel. João 3,30 cita: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, João, o batizador, o precursor de Jesus de Nazaré, ele tinha a sua identidade muito bem definida. Ele sabia que ele não era o Messias, ele era um precursor do Messias. Tá? E aqui, quando fala das suas roupas, seu cinto de couro, se alimentava de mel, de gafanhotos, fala de toda uma dieta específica de um homem separado para uma determinada missão. Então, o estabelecimento de uma ruptura. Segundo, um enviado de Deus. A autoridade de João Batista decorria de ele ser um enviado de Deus. Então, ele estava fazendo e cumprindo uma missão como enviado de Deus. Por isso que ele tinha autoridade. Ele foi escolhido desde o ventre e preparado na escola divina. Isso está em Lucas 1, 13 a 27. Ele foi preparado por Deus para esta missão. Ele entendeu e aceitou inteiramente o propósito de Deus para a sua vida. Eu e você, nós que somos estudantes da escola dominical, nós sabemos que Deus tem um propósito para cada um de nós, para cada pessoa que Ele chama, que Ele salva. Deus tem um propósito. E eu e você, nós temos que descobrir qual é o nosso propósito. Tá? Era o último dos profetas do Antigo Testamento. Está lá em Mateus 11, 13. Nós vamos ler palavras de Jesus sobre João o Batista. Mateus 11 e 13. Como diz uns irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, Mateus 11, 13, ele diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Lucas 16, Lucas 16 e 16, ele diz o seguinte também: a lei, vamos ver, isso, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então, a lei e os profetas duraram até João. Ele foi o último dos profetas, daquele estilo. Agora tem o dom profético, mas é diferente na nova aliança. Número 3, uma mensagem contundente. João Batista pregava o arrependimento para perdão dos pecados. Sua mensagem era contundente, conforme Lucas 3, 7 e 8 diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Lucas 3, 7 e 8. Então, o Batista, João o Batista, não se iludia com religiosidades. Tinha uma mensagem transformadora que exigia de todos mudança de atitudes. E aí ele fala: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. De caráter, como dito aos cobradores de impostos e aos soldados, respectivamente.
Lucas 3, 11 e 14. Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo ou com o vosso salário. Então veja que o João Batista, ele não tinha esse negócio de religião, de liturgia, de religiosidade. Não, é a prática. É o que você faz que determina se você é de Deus ou não. E ponto final. Não adianta ir para a igreja, não adianta usar palha e gravata, não adianta falar muito bonito, mas a prática não é bíblica, não está de acordo com os mandamentos de Deus. É isso que João o Batista pregava. Então essa mensagem despertou a consciência dos homens acerca de seu estado pecaminoso, preparando o caminho para a chegada do Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1:29. Então, com João Batista não tinha meia conversa, não tinha meio termo. Era 8 ou 80. A mensagem era uma mensagem contundente de mudança de vida. Tá? Vamos ao tópico número 3. O verbo, o pregador e a pregação. Primeiro, o último dos profetas do Antigo Testamento, conforme nós lemos lá no subtópico 2 do tópico 2. O profetismo sempre fez parte da ação de Deus na revelação de sua vontade e propósitos para a humanidade, especialmente ao povo de Israel. Então esse ministério profético sempre foi uma maneira de Deus falar com a nação de Israel, tratar com o povo de Israel. Depois ele coloca, como já vimos, João foi o último representante desse ministério no antigo pacto, na antiga aliança. Nós já lemos Lucas 16:16. O ofício persiste no novo concerto, na nova aliança, mas não nos moldes veterotestamentários, não de acordo com o que era feita na antiga aliança, pois agora nós temos o cânon sagrado, nós temos a Bíblia, nós temos a revelação completa. Então já não há mais necessidade daquele sistema profético da antiga aliança. O Novo Testamento cita diversas vezes os profetas atuando na igreja. Podemos ver isso aí em Atos 17, Atos 11 primeiro, vejamos Atos capítulo 11, abra por favor a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a melhor Bíblia de estudo do Brasil, lógico, Atos 11 e 27, me acompanha aí na leitura. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Profetas. Então veja que nós temos os profetas sim, mas agora num novo sistema. Atos 13, lembrando que a época de Jesus é a época dos apóstolos, mesmo já tendo sido inaugurada a igreja de Cristo, eles ainda estava vigorando a lei, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Atos 13:1 diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então havia na igreja de Antioquia profetas e doutores. No capítulo 15, 32, ainda em Atos, também fala sobre profetas. 15 de Atos e 32, que diz assim, depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas
palavras. Então nós vemos aí, né, no Novo Testamento a atuação dos profetas. Apesar então de atualmente não haver reconhecimento nominal ou designativo, né, o ministério profético continua existindo como função no poder do Espírito Santo. Então, a profecia e os profetas não cessaram. Agora nós temos o cânon sagrado completo. Então, toda profecia precisa estar subordinada à palavra de Deus. Então, aliás, antes de compreendermos os dons ministeriais como títulos ou cargos, precisamos considerá-los como funções dentro do propósito exposto especialmente em Efésios, né? Efésios 4, de 11 a 16, 1 aos Coríntios 12, 28. Então, nós temos que entender os dons, principalmente aqui o dom de profecia, como uma função, né? Não um cargo, não um título, como era na antiga aliança. Então, o último dos profetas do Antigo Testamento, João. Número 2, a importância da pregação. Vamos ver. João Batista foi enviado para dar testemunho de Jesus, o Verbo encarnado, para que crescem por ele. João capítulo 1, versículo 7. Tá? Isso nos mostra o quê? A imprescindibilidade e a seriedade da pregação como instrumento necessário à fé. Se você abrir aí logo depois de Atos, Romanos 10 e 17, que é a referência que ele faz aqui, você verá e nós veremos a importância da pregação. Olha só, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ele vai adiante, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então a palavra, ela precisa ser pregada, é fundamental, há uma seriedade em pregar a palavra, tá? Então, como instrumento necessário a fé, a exposição do evangelho deve ser feita com zelo e profunda responsabilidade. Não podemos brincar e nem aceitar que brinquem com a pregação em nossos púlpitos. Pessoas criando invencionices e dizendo que é pregação do evangelho. Não podemos aceitar. Ou em qualquer outro espaço vinculado à igreja. A igreja, ela é um local sério. A tribuna é um local sério. Também não podemos concordar que esse ofício sagrado seja banalizado, mesmo em ambientes privados ou por meios particulares, como, por exemplo, as redes sociais. O que está em jogo é a salvação de vidas. Então, quando há banalização da pregação do evangelho, isso está ferindo a possibilidade de salvação de almas. É brincadeira com uma coisa muito séria, que é a eternidade do ser humano quando sair desse plano terreno. Vamos ao subtópico 3, o perigo do estrelismo. Então vimos o último dos profetas do Antigo Testamento, vimos a importância da pregação e agora o perigo do estrelismo. O que significa isso? Para muitos, a pregação tem se transformado em uma carreira rumo ao estrelato, em busca de fama e vantagens econômicas. Então, muitas pessoas, isso sempre existiu, usando essa pregação do evangelho para galgar a fama. Então ele dá aqui a regra: precisamos amar a palavra de Deus, conhecê-la
e ter com ela profundo compromisso, para que possamos discernir heresias, bizarrices e meros espetáculos. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente se compromete com a palavra de Deus, quando a gente ama a palavra de Deus, nós não somos iludidos nem enganados por heresias, bizarrices e meros espetáculos. Então, a verdadeira pregação neotestamentária é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro de toda pregação bíblica, e ela é marcada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Depois, promotora e receptiva à manifestação dos dons espirituais disponíveis à igreja. Ela, aí está falando da pregação, da verdadeira pregação. Ela não é fria ou formal e nem fundamentada em filosofias. Ela é fundamentada no poder do nome de Jesus de Nazaré. Como disse Paulo, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Paulo era um intelectual, educado aos pés de Gamaliel, reconhecido mestre judeu, Atos 5:34, poliglota e conhecedor da filosofia e da poesia de seu tempo. Isso está lá em Atos 17, do versículo 15 ao 30. Então, Paulo, ele era uma pessoa extremamente culta, erudita, inteligente, sábia, mas, diz o comentarista, ele sabia que não podia valer-se desse conhecimento para trazer seus ouvintes à fé em Cristo. Por quê? Porque isso só é possível pela exposição das Escrituras no poder do Espírito Santo. Então é importante que o expositor da palavra de Deus, ele seja um leitor voraz da Bíblia Sagrada, ele tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele tenha a marca do poder de Deus na sua vida e que ele seja uma pessoa comprometida com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos pensar? Primeiro, precisamos ser sábios. Ponto importante, nós pentecostais somos cristãos bíblicos, ou seja, nós seguimos, obedecemos e vivemos a palavra de Deus. Está escrito na palavra, é princípio, é ensinamento bíblico, é isso que nós abraçamos, seguimos e vivemos. Vamos à nossa conclusão? João Batista exerceu fielmente seu ministério, e eu e você também precisamos exercer fielmente o nosso ministério. João Batista, tendo cumprido integralmente a vontade de Deus em sua vida, que é o que se espera de todo aquele que se entregou para Deus. Deixa-nos o exemplo de quão importante é compreender e aceitar o que Deus espera de nós, para que nossa vida seja plena expressão da sua vontade. João Batista testificou de Cristo como seu precursor, que sejamos também nós testemunhas de seu poder salvífico e de seu reino eterno, que não tarda a se manifestar. Então aqui nós estudamos nessa lição número 2 sobre João Batista preparando o caminho para a chegada do nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Assim finalizamos essa lição número 2. Um abraço apertado para você. Deixa aqui embaixo o seu gostei, aquele joinha, se inscreva no canal, deixe também algum comentário, pertinente à aula de hoje. E se perdeu a primeira aula, é só olhar na playlist, volte lá, se atenha
ao conteúdo e vamos juntos trabalhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço apertado do professor Álvaro Bruno e até a próxima, se Deus quiser.